Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos estudar então os triângulos retângulos para identificar e aplicar daqui em seno, cosseno e tangente. Para isso, nós vamos ter que aprender a identificar quem são os catetos, quem é o ângulo, mas dessa vez tem algumas novidades. Nós já vimos em Teorema de Pitágoras que o triângulo retângulo é esse cara que tem o ângulo reto. A diferença aqui é que nós temos um ângulo marcado. Então vamos lá. Apenas no triângulo retângulo pode ser feito. Nós vamos começar identificando a hipotenusa, que é esse maior lado, sempre oposto ao ângulo reto, recebe a letra H. Depois, nós vamos passar ao cateto e ao cateto. Isso nós vimos no Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, nós dávamos o nome de hipotenusa para esse maior lado, um é o cateto e outro é o cateto. Mas agora nós vamos ter uma diferença. Esse ângulo ele é importante porque ele sinaliza para a gente a parte da frente. Quem está à frente desse ângulo recebe o nome de cateto oposto. Quem ajuda a desenhar esse ângulo recebe o nome de cateto adjacente. O oposto a gente trabalha com a letra O e o adjacente a gente trabalha com a letra A. Agora, é importantíssimo que você reconheça os elementos. Joguei esse triângulo para o lado, vamos ver um novo triângulo para vocês. Tá? Nós temos agora o ângulo mudado de posição, a hipotenusa ela continua sendo o maior lado, e aí nós temos os dois catetos normalmente. À frente do ângulo nós vamos ter o cateto oposto, e ajudando a desenhar o ângulo é esse cateto adjacente. Repare então, o lugar do cateto oposto mudou. Por que o cateto oposto mudou? O que foi que mudou entre os dois triângulos para esse cateto oposto ter mudado? O que mudou entre esses dois triângulos foi o lugar do ângulo alfa. Então, o ângulo alfa, nós mudamos o ângulo de posição. Quando mudamos de posição, nós mudamos tudo junto. Nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos fazendo a troca entre os lados do cateto oposto para o cateto adjacente, porque nós mudamos quem está à frente. Como nós sabemos, a frente do ângulo é o cateto oposto. Então, se o ângulo está em cima, o oposto é embaixo. Se o ângulo está embaixo, o oposto é esse na frente. A maioria dos alunos gosta de colocar o cateto oposto sempre aqui, mas não é, ele pode mudar. Então nós temos que saber que vamos observar sempre primeiro o ângulo. O ângulo é sempre quem nós vamos observar primeiro. Não tem como identificar cateto oposto e cateto adjacente sem estar observando o ângulo. Vamos pegar então esse exemplo. Nós temos aqui dois triângulos, nós temos um cateto medindo 4, no mesmo lado 4, em cima a hipotenusa 5, mesmo lado hipotenusa 5, embaixo 3 e embaixo 3. Então nós não podemos esquecer que para identificar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente, precisa olhar o ângulo, mas a hipotenusa não. A hipotenusa é sempre quem está à frente do ângulo reto, ela vale 5. Quem é o cateto oposto? Depende de quem está à frente. Nesse triângulo aqui, a frente dele é o 4, então o cateto oposto é o 4. Já nesse outro triângulo aqui, a frente dele é o 3, então o cateto oposto é 3. E quem sobrou? Quem sobrou é esse cara que ajuda a desenhar o ângulo. Então nós vamos ter aqui o 3 como adjacente e esse cara aqui que ajuda a desenhar o ângulo, que vai ser o 4 como adjacente. Isso quer dizer que para você identificar cateto oposto e cateto adjacente, você precisa obrigatoriamente olhar primeiro o ângulo que está sendo pedido. Pode ser marcado os dois ângulos, mas aí não vai fazer diferença, depende de quem eles pediram. Então fique atento. Para fazer seno, cosseno e tangente, se você erra cateto oposto e cateto adjacente, você erra todo o problema. Se você errar quem é a hipotenusa, você erra todo o problema. Então, não adianta você ir lá e decorar a fórmula de seno, cosseno e tangente, fazer qualquer atividade. Se você não tiver decorado quem é o oposto, quem é o adjacente, se você não souber nomear, você vai errar mesmo. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!